Meu nome é Rafaela Silva, sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos psicoemocionais. Mas as nossas emoções, elas têm influências no que nós sentimos, né, em como se formam as nossas doenças. Se nós formos vermos aí pela vertente da psicanálise, claro, da psicossomática ou da somatização, né, elas esclarecem isso desde que o mundo é mundo, aliás, desde que Freud começou a falar de psicanálise, né? E aí a gente começa a entender que sim, os aspectos da nossa vida, né, da nossa história, eles têm uma grande influência de como nós hoje adultos vamos ter essas dores, né? E aqui eu estou falando para adultos, mas as causas psicoemocionais de algumas doenças, de algumas dores, de alguns aspectos físicos, elas também aparecem em crianças, né? Deixa eu me apresentar. Eu fiz um curso no Albert Einstein sobre os transtornos psicoemocionais da infância e da adolescência, e nele nós tratávamos justamente disso, de vermos aí alguns estudos de caso de crianças que têm asma, né, e aí vão para a escola e apresentam vômito, e aí os pais começam a achar que elas têm algum problema apenas orgânico, né, e aí levam para o psicólogo, porque essas crianças não estão lidando com alguma situação muito bem, e aí a gente começa a questionar e aí descobre que de repente essa criança teve uma mãe superprotetora, que os pais estão se separando. Então a gente tem que observar hoje o indivíduo como um todo, né? A gente fala muito hoje na psicologia holística, e não naquela coisa mais que a gente achava da holística como algo astrológico, como algo do universo, como algo do infinito. Não, mas como algo que nos gera de uma forma integral, né? Nós somos seres biopsicossociais e espirituais, e hoje a gente não pode simplesmente segregar, né? As nossas emoções é uma coisa, o nosso estado físico é outra, e não, né? Nós somos um conjunto disso tudo. Então, hoje eu vim perguntar para vocês o que das emoções de vocês acham que acabam interferindo no estado de saúde de vocês. Né? A gente começou aí falando sobre enxaqueca, sobre as dores de cabeça pelo portal Cefaleia, e surgiram muitas dúvidas, né? Porque a gente fala hoje muito dos gatilhos emocionais que causam as doenças, né? Ou que potencializam as doenças. E assim, eu não tô falando que, como eu falei mais uma vez, não quero dizer que as nossas emoções, elas são psicopatológicas, né? Elas são doenças, por exemplo, como diabetes, como hipertensão, tem que ser tratada como doenças mentais. Não é esse o caso. Mas a gente entender que sim, as nossas emoções, elas acabam influenciando no agravamento de uma diabetes, por exemplo, no agravamento de uma hipertensão, né? Mas hoje a gente conhece aí, por um apanhado de literaturas, né, muito mais voltado para a psicanálise, que sim, as nossas doenças hoje, elas são causadas pela nossa criação, a forma que a gente foi criado, por como a gente significou tudo que a gente aprendeu, né? As nossas crenças, né? Eu sou especialista na abordagem cognitivo-comportamental, e é claro que a minha fala, quando se fala em psicossomática, ela é muito mais psicanalítica, mas inevitavelmente eu acabo fazendo uma leitura disso, porque, como eu falei, como nós somos um apanhado de coisas, a gente não pode simplesmente segregar. É óbvio que a gente não pula de uma abordagem para outra, né? Não transita para lá e para cá, mas sim a gente pode entender isso como as somatizações, né? Então, aí quando a gente fala das dores de cabeça, vou começar por elas, né? Talvez vocês tenham também. Então, vocês podem me trazer algum comentário sobre as dores de vocês, ou de alguém que vocês conheçam. Não quero expor ninguém aqui, mas sim, se vocês participarem vai ser muito válido. Aliás, a intenção aqui é que faça sentido para alguém, né? As lives que a gente faz hoje como psicólogos não é para tratar ninguém em live, não é para dizer, estou vendo lives e é por isso que eu estou melhorando, não é isso. O processo psicoterapêutico ele é muito diferente do que a gente traz aqui. Aqui é trazer conhecimento, é trazer, na verdade, uma leitura que eu estou fazendo a partir das teorias, né? Mas como Jung falou há muito tempo, né? Conheça toda a teoria, conheça toda a técnica, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, aqui, muito mais do que falar das doenças, né? E isso também eu trago para o meu processo terapêutico, quando eu trato com os meus clientes, é falar de humanidade, é falar daquela pessoa que está ali, sentindo aquilo que sente, e não só da doença. Mas normalmente as pessoas vêm com um diagnóstico, né? Vêm, eu tenho enxaqueca, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. E eu sempre pergunto, quem é que diagnosticou? Primeira coisa, né? Porque a gente precisa investigar se é isso mesmo.
Hoje o que nós mais temos são diagnósticos precoces, diagnósticos errôneos, né, equivocados, tanto que pela OMS a depressão é a doença que mais incapacita as pessoas no mundo e o Brasil está em primeiro lugar como país com maior índice de depressão. E eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre depressão, né, e estudei muito sobre isso, e tenho pacientes com depressão, então eu estudo cada vez mais, me atualizo cada vez mais, e acabo chegando a uma conclusão bem dura do quanto esses diagnósticos são equivocados, né? E assim, como eu falo, eu não trato a depressão, eu trato a pessoa que tem os sintomas de depressão para que ela saia desses sintomas e possa então viver muito mais plena. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre as psicoemoções, né? Os transtornos das psicoemoções, eles trazem, né, como a palavra mesmo fala, transtornos, né? Eles trazem doenças também emocionais que vão andar junto aí com as doenças físicas, muitas vezes, né? Se a gente for olhar para uma vertente psicanalítica, né, pela psicossomática, a gente começa a entender que normalmente as pessoas que têm dor de cabeça, isso de uma forma geral, tá? Cada uma delas tem algumas especificações, mas de uma forma geral, as dores de cabeça, elas se formam em pessoas de uma forma crônica. E aí a gente vai investigar, né, vai inventariar a vida dessa pessoa. E aí a gente volta lá e pergunta assim, pô, mas aí como é que foi a sua adolescência, né? Como é que foi a sua infância? E aí, às vezes as pessoas falam, foi tudo bem, foi tudo ótimo, não tive problemas. E aí a gente continua perguntando, né? A gente vai lá, quer achar alguma coisa que faça sentido, claro, né? Porque a pessoa que ela tá plena, né, no universo dela, normalmente ela não tem dores, ela não tem uma doença crônica, ela não tem uma doença instalada, né? E aí a gente começa a inventariar sobre a questão da onde pode ter surgido, e as pessoas até acham estranho, né? Tipo, eu vim me queixando de dor de cabeça e a pessoa tá perguntando sobre minha infância, o que isso tem a ver. Mas tem tudo a ver. Como eu já falei, são os seres integrados, né? Bio, psico, sociais, espirituais, então tudo nos influencia. E aí essas pessoas normalmente me contam que ou tiveram uma mãe super protetora, um pai super protetor, né? Ou tiveram os pais, que são aquelas figuras de cuidadores os mais importantes para o nosso desenvolvimento, né? Para nossa elaboração de vida. Então contam aí que esses pais ou uma hora eram super protetores, né? Para alguns eram super protetores, daqueles pais assim que não deixam brincar com nada, que não deixam fazer nada, que não deixam se expressar, dão o livro para a criança não se machucar, né? E não deixam sair, não deixam fazer, escolhem o que vai comer, o que vai vestir, enfim, acabam super protegendo aquele filho, né? E não deixando com que ele explore suas vontades próprias, né? A gente não pode esquecer que mais que ser 50% pai e 50% a mãe, a gente também é um terceiro, né? Nós temos a nossa própria personalidade, aí mesmo crianças. Só que alguns pais, na melhor das intenções, acabam super protegendo, né? E aí também sufocando a expressão desse filho, e esse filho vai crescendo, né? Outros pais, né, a contrapartida, podem ser extremamente negligentes, né? Ah, mas eu faço tudo pelo meu filho, eu dou comida, eu dou escola, eu dou proteção, dou segurança, dou casa, comida, roupa lavada e tudo bem. Mas e o afeto? O carinho? O colo simplesmente, não porque aquela criança está chorando, mas simplesmente porque eu quero pegá-la no colo e fazer um carinho, fazer um cafuné, e acariciar, e elogiar aquela criança, né? Mostrar o quanto ela é capaz, né? Acreditar nela, e isso muitas vezes é negligenciado, os pais não percebem. Né? Alguns pais não tiveram isso também na sua infância, então não conseguem dar aos seus filhos. Né? Tá fazendo sentido? E aí, essas crianças crescem. Né? E aí, como essas crianças crescem? Adolescentes, né? Continuam sem essas validações dos seus feitos, continuam sem esse espaço para se expressar. Como essas crianças crescem? Quais são as crenças que se formam nessas crianças, né? E com adultos, eles vão levar para a vida adulta quais tipos de crença? Normalmente, de desvalor, né? Que é achar que não é capaz. De desamor, de achar que não tem ninguém por elas, que ninguém as ama, ninguém as quer. Né? E de desamparo, de eu estou sozinho, eu tenho que ser por mim mesmo, porque afinal de contas, né? Se eu fui negligenciado, eu sempre tive que me virar sozinho. O que acontece de modo geral também é que com essas crenças, a gente acaba formando um caráter muito rígido, né? É aquela famosa caixinha que eu já expliquei pra vocês de certo e errado. Então a gente fica ali se debatendo entre certo e errado. Somos inflexíveis conosco, somos inflexíveis com o mundo, e aí ficamos ali com dores de cabeça. E o que não é expressado, para aqui, e lateja, e dói, e pulsa, e dói de forma aguda,
Então, das mais formas que a dor de cabeça aparece, né? Com os mais diversos nomes que ela se apresenta, ela está ali. Pensem com vocês. Se de repente vocês tiveram aí, nessa infância de vocês, os cuidadores, não digo só os pais, mas principalmente os pais, né? Se eles foram negligentes ou extremamente sobreprotetores. Talvez em alguma fase da vida vocês apresentem períodos de enxaqueca. Lembrando que a enxaqueca é uma doença neurológica, tem um cunho genético. Então, se a gente não desconsidera nada da questão orgânica da própria enxaqueca, mas há gatilhos emocionais, e aí se a gente pode voltar ao passado, a gente constrói uma história que faz às vezes muito sentido para aquele paciente que vem com essa queixa. Mas acontecem outras tantas. Eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor no pé, eu tenho varizes, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho endometriose. Foram algumas das questões que eu até coloquei para vocês aqui uma caixinha perguntando, né, a sua dor, a sua emoção versus a sua dor, o que você acha que de repente pode ter alguma influência. E me foi trazido aqui algumas questões, né? Por exemplo, vou começar respondendo a essas que me foram trazidas aqui, que uma delas foi a endometriose, né? E a questão da endometriose é uma doença que ela se forma no útero, né? E é como se fosse, de uma maneira bem grotesca de falar, bem simplória, né? O nosso útero, ele se prepara para receber o bebê, ele forma uma camada de sangue, né? E quando a gente não engravida, né? Nós mulheres, essa camada de endométrio que forma, ele sai na menstruação, né? A menstruação é esse endométrio que ele, né, forma todo o ciclo menstrual e ele então sai. Pessoas que têm endometriose têm uma inflamação desse endométrio, uma produção excessiva desse endométrio que não é liberada na menstruação, né? E aí tudo bem, essa é a questão que se forma orgânica, né? E aí a gente faz exames e sim, está lá, né? E aí o que a gente começa a falar sobre endometriose aqui? É que existe normalmente nessas pessoas que sofrem de endometriose, não num passado tão pregresso, não só lá na sua infância, na sua adolescência, mas às vezes está passando por um momento, né, de muita mágoa, né? E quando a gente fala de útero, a gente está falando aí, remete muito mais à relação com o pai, com o parceiro, né? E o pai acaba sendo um reflexo desse parceiro, a gente projeta nele algumas questões, né? Então a gente está passando por alguma mágoa. Que mais que eu anotei aqui? As necessidades de perdoar também. Então, não só com o pai e com o parceiro, mas às vezes a gente passou por algumas situações que nos marcaram, né? E que aquela mágoa ali, alguns amigos fizeram alguma coisa num momento que era muito específico da minha relação, por exemplo. Situações assim de que, de repente, a pessoa foi traída, alguns amigos comuns sabiam dessa traição e não falaram, e aí a pessoa não perdoou aqueles amigos, por exemplo. Aquela falta de perdão ligado a relacionamentos, né? E relacionamentos advindos ou do parceiro ou do pai, né, que remetem a essas duas figuras, podem sim, né, evoluir para uma endometriose, né? Ser gatilhos para essa endometriose, podem potencializar. Por quê? Porque gera emoção. Seja emoção de que eu tenho algo para perdoar e não consigo, porque eu entro num conflito, né? De certo e errado, de lógica e de razão, né? Então, esses conflitos permeiam aí a maioria das nossas dores. Isso quando a gente está falando aqui de questionamentos, né, de excesso de questões emocionais que nos trazem aí a dúvida, que nos trazem a frustração, que nos trazem medo, que nos trazem a raiva. Tá fazendo sentido? Quem me perguntou sobre endometriose? Tempos atrás eu tive uma paciente que está tratando endometriose, estava tentando engravidar, e endometriose, dependendo do grau dela, pode causar infertilidade, né? Então foi uma questão bem delicada pra gente. E aí ela chegou e me contou, olha, pessoas que tiveram primos que estiveram no meu casamento, fizeram coisas horríveis no meu casamento, e aí, depois de 4 anos, eu os procurei e eu os perdoei. E aí eu mexi ainda com ela, brinquei, né? Eu falei assim, bom, metade dessa endometriose vai embora no próximo mês, né? Porque eu não trabalho perdão, isso eu já falei pra vocês aqui, falo pros meus clientes, né? Essa coisa do trabalhar o perdão, né? E o perdão, ele vem como uma consequência do momento em que a gente está bem conosco. Então, a gente consegue ressignificar o que nos foi acontecido, a nossa relação com outras pessoas. Só assim a gente consegue perdoar, né? Então, não é algo, você tem que perdoar e é assim que faz. Não é assim que faz, né? Infelizmente, se nós fôssemos máquinas felizmente, se nós fôssemos máquinas e pudéssemos colocar um botãozinho de perdoar, os problemas seriam resolvidos de uma forma bem mais simples, mas não. Apesar de termos o corpo como uma máquina perfeita, a nossa mente aí com uma máquina que precisa ser o tempo inteiro
trabalhada, né? Precisa ter aí sua manutenção constante. Nós não temos um botãozinho de certo e errado, né? Antes de passar para a próxima questão, a próxima doença que me foi trazida aqui para a gente fazer uma leitura sobre a questão da emoção, deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Legal que ficaram as perguntas do Stories aqui para eu ver, ó. Então, falei já da enxaqueca, falei da endometriose, ainda vamos falar de muitas dores, né? Às vezes a fibromialgia, hipotireoidismo, diabetes, e a pergunta é: asma e dores nas costas, teria alguma associação com alguma emoção ou sentimento? Vamos lá. Sim. Sim. E é muito engraçado, né? Que as pessoas sempre me falam alguma coisa, eu falo, é isso emocional. Assim, tipo, claro que a gente precisa analisar, né? Precisa fazer uma anamnese muito profunda de cada um. Mas eu sempre faço essa leitura, inevitavelmente, né? E sim, a asma, como os problemas respiratórios, como bronquite, como as sinosites, como as renites, são muito comuns hoje em dia, não só pelos aspectos do ambiente, né? Não só pela nossa formação de seio da face, não só pela nossa questão pulmonar. As questões respiratórias, elas também estão ligadas a essa superproteção, né? Normalmente ligadas aí à superproteção da mãe, né? Uma mãe que fazia tudo, uma mãe normalmente submissa, né? Que fazia tudo pelos filhos, ou que de alguma forma sufocava esses filhos, né? Queria de alguma forma doutrinar tudo que acontecia na vida do filho, desde com quem ele ia brincar, quando ia brincar, de que ia brincar, quando ia sair, quando não ia sair. E assim, eu falando isso, parece, tá, mas os pais deles têm que educar, os pais têm que colocar limites. Sim, mas eu estou falando dos excessos, tá? O que nos causa conflitos são os excessos, o que nos causa doenças são os excessos. E aqui eu estou falando de quando há esses excessos, nesses tipos de excesso, quais são as doenças que podem vir no nosso futuro. Então, pessoas que têm asma, que têm bronquite, que têm sinusite, renite, normalmente elas estão sufocadas por alguma questão, né? Ou que venha desde a infância por essa criação, talvez de uma mãe super protetora que tenha sufocado as expressões, né, o respirar daquele filho, também às vezes com alguma situação do nosso cotidiano, né? Eu tenho algo a ser decidido e eu tô ali sufocado, eu estou numa relação sufocante, eu estou querendo sair de alguma situação e não consigo e me sinto sufocado, né? E aí vejam se vai fazendo sentido para vocês, né? Daí, não só da questão, não, mas eu tenho crises de sinusite quando o tempo muda, mas aí quando esse tempo muda, observa um pouquinho mais além da questão do tempo, né? Mas às vezes eu tenho sinusite ou renite quando eu estou num ambiente com muito ar-condicionado. Sim, como é que é esse ambiente? Você está sozinho, tem pessoas com você, é teu ambiente de trabalho, está tudo bem no teu ambiente de trabalho? Então, tudo isso é importante, porque assim, aí tem pessoas que me dizem, não, mas eu tenho renite só quando eu durmo no ar-condicionado. Daí, só que a pessoa me relata que às vezes dorme todos os dias no ar-condicionado. Eu falo, então todos os dias você tem crise de sinusite e renite? Não. Eu sei com quem você dorme. Eu durmo com meu parceiro, com minha parceira, com companheiro, esposo. E aí, como é que tá essa relação? Realmente nos dias que eu estou mais irritado com alguma coisa e não consigo falar, eu tenho a crise. E aí a gente começa a ressignificar esse falar, reconsiderar algumas coisas, né? E eu gosto muito dessa palavra, reconsiderar. E a outra pergunta foi sobre a dor nas costas, né? Então, assim, só fechando. Asma, assim como rinite, sinusite, bronquite, problemas respiratórios, eles têm muito mais a ver com essa questão de se sentir sufocado dentro de uma situação, de uma relação. E se nós formos aí inventariar a vida pregressa, às vezes teve uma mãe super protetora que sufocava todas as suas expressões, né? Ou dizia muito o que era certo e que era errado, então muito inflexível, né? Isso também acaba sufocando, não deixando a pessoa conseguir se expressar, aquela criança se expressar, e o adulto apresentar asma depois na vida adulta. A dor nas costas, deixa eu ver aqui nas minhas colas, que isso também já foi uma pergunta lá, né? Normalmente são umas sobrecargas de tarefas, né? A gente fala, eu tô pesado, aquela dor assim nas costas que eu tô super cansado, super exausto, né? Tem pessoas que depois de um dia de trabalho sentem muita dor nas costas, tem dia que agora a gente não tá saindo pra trabalhar, mas enfim, acontece alguma coisa dentro de casa e eu falo que às vezes o cansaço não é só físico, como ele é emocional,
E aí a gente volta para os transtornos psicoemocionais. Essas emoções, esse excesso de preocupação, de tarefas, não só tarefas funcionais, do que eu tenho que fazer aqui, um trabalho doméstico, um trabalho laboral, mas o excesso de pensar. Eu tô pensando, eu tenho que fazer tanta coisa, e aí eu não consigo, e aí eu vou procrastinando, e aí aquilo vai pesando, e aí o acúmulo vai pesando, e eu vou me sentindo inseguro, e eu vou me sentindo com medo de tomar alguma decisão, e aí, quando eu vejo, estou todo tensionado. E aí essa tensão não só vai às costas, daí tem os reflexos na dor de cabeça, e aí por aí vai, é uma bola de neve. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer. É saber dessas dores todas, né? Porque no momento que a gente consegue entender como é que elas estão se formando, o que me abala. O que não me abala, né? Aonde eu tenho inteligência emocional, aonde eu posso melhorar. Conseguem compreender? Faz algum sentido para vocês? A gente conseguir perceber o nosso corpo muito além das nossas dores físicas, palpáveis, táteis, e aquelas dores que aparecem nos exames, né? Que normalmente é as que a gente tem mais consideração, né? A gente dá muito mais ênfase aí para as dores que elas aparecem no exame. Só que normalmente você faz, às vezes você pode fazer um exame de, por exemplo, tô com muita dor nas costas, eu vou lá e faço uma ressonância na coluna e não aparece nada. Na nossa live mesmo sobre as emoções nas dores de cabeça, né? De uma paciente que falou assim, já fiz todos os exames e não aparece nada e até os neurologistas desistiram de mim. E aquilo foi muito impactante pra gente ouvir, sabe? Porque entra num preconceito que as pessoas ainda têm, principalmente sobre o trato da doença mental. Se você fizer a grande maioria dos exames que você faz, dos testes que você faz, não apontam ali qualquer coisa no exame, né? Mas você às vezes está com uma doença mental, uma psicopatologia, e não aparece num exame, né? E aí as pessoas simplesmente não dão bola, relevam, deixam pra lá, deixam passar, e aquilo vai virando uma bola de neve. Né? Eu costumo dizer para meus pacientes, ou para as pessoas que às vezes me procuram, eu tinha que fazer terapia, mas veja bem, mas como é que eu vou tomar remédio? Como é que eu vou fazer terapia? As pessoas vão achar que eu sou louca. Ainda temos muito disso, infelizmente, né? E eu falo, mas o que as pessoas primeiro têm a ver com a tua vida? Primeira coisa, né? Ainda mais quando eu falo com adultos, né? Porque quando a gente é criança, eu costumava dizer muito pra minha irmã, né? Se preocupe com que as pessoas que te amam pensam a teu respeito, porque afinal de contas, né, você está fazendo uma reputação, mas quando você é adulto, normalmente a reputação já está feita. E você não deve mais satisfação para o pai e mãe, você deve só honrá-los. Mas o que as pessoas têm a ver se você toma remédio, se você se trata? E que bom que as pessoas vejam que você se trata, né? Incentiva outras pessoas a se cuidarem também, porque o que acontece na grande maioria das vezes também é que quando a gente se trata, quando a gente se cuida, aflora nos outros, aponta nos outros um gatilho de que elas também deviam estar fazendo isso por elas. E nem sempre é fácil a gente enxergar que a gente podia estar se cuidando e que a gente deveria estar se cuidando. Então, quando a gente fala disso, né, não fiquem esperando para que um exame aponte que vocês têm um problema. Porque talvez um problema emocional nunca vai aparecer no exame. Mas aí você tem problema nas costas, você tem asma, você tem endometriose, você tem hipotireoidismo, você tem diabetes, você tem hipertensão, você está com seu colesterol lá nas alturas. E aí você fala, tá, Rafa, mas isso aparece nos exames. Sim, a psicossomática aparece nos exames. Né? Quando a gente fala em psicossomáticas, e às vezes as pessoas falam assim, essa doença é da tua cabeça. Sim, tua cabeça ela tem grande parcela de responsabilidade nas tuas doenças, porque a psicossomática ela causa doenças orgânicas. A gente não tá falando aqui de histeria, tá? Que por uma outra vertente da psicanálise, Freud tratou a histeria até com hipnose, né? As pessoas acreditavam que elas tinham várias doenças, né? Elas, às vezes, casos, né? De pessoas que não andavam, faziam exames, e naquela época, claro, 1930, né? Poucos exames, mas não se achava uma doença orgânica para aquela pessoa, por exemplo, não andar. Mas aí ele ia na hipnose, conseguia aí acessar, né, o inconsciente e descobria um trauma voltado, associado àquela questão do andar, do locomover-se, por exemplo. E aí tratava. Normalmente a histeria só troca de lugar. Da perna vai pro olho e assim vai, né? A histeria normalmente ela não tem cura. As pessoas histéricas ela tem um trato, por isso que a psicanálise às vezes leva uma vida.
de análise, né? Para que a pessoa consiga elaborar o lidar com os seus traumas aí. Mas aqui a gente tá tratando das psicoemoções, de causas orgânicas e que sim a gente pode melhorar, a gente pode ter muito mais manejo, né? Pode contornar algumas situações aí, lidando com as nossas emoções e tendo menos reflexo na nossa saúde física. Deixa eu só ver aqui. Tem algumas mensagens. Teve uma vez, faz bastante tempo, porque não lembro o motivo ou bloqueio, que eu perdi a voz. Em um mesmo dia fiquei rouca e perdi a voz. Então eu vou aproveitar esse gatilho e te responder aqui também sobre essa questão da garganta e do hipotireoidismo, né? Onde concentra aqui. Por que não sair, né? Por que a gente perde a voz? Por que a gente talvez perca a funcionalidade da nossa glândula tireoide no hipotireoidismo? Porque algumas pessoas têm o câncer de tireoide, como eu tive. Porque algumas pessoas têm constantes inflamações na garganta. Às vezes as pessoas têm que tirar a amígdala, que antigamente fazia isso, acho que hoje nem fazem mais com o procedimento. E aí quando tira-se a amígdala, inflama-se a faringe um pouquinho mais abaixo. E as pessoas falam, poxa vida, né? Continuam com o problema. Porque o sintoma é esse, mas a causa é muito lá atrás, né? E talvez sim, talvez você possa estar bloqueando o motivo. E aí isso assim, mas não é eu que ponho lá naquele botãozinho, que não existe, de bloqueio e desbloqueio. Mas às vezes a hipnose ajuda muito nisso, né? De você desbloquear alguns traumas. Mas volta nesse dia, que você me fala aqui, né? Foi no mesmo dia que eu fiquei rouca e perdi a voz. Quais foram os eventos que aconteceram nesse dia, ou um pouco antes desse dia? Quais eram as preocupações? O que você vinha pensando? Né? Alguma coisa te incomodava naquele dia? Alguma coisa estava te perturbando? Havia algum evento, alguma pessoa, você deixou de falar algo? Deixou de expor a tua vontade? Ou te frustrou por algo que não pôde, de repente, rebater? Ou solucionar com a tua fala, com a tua comunicação? Ou teve uma comunicação, uma discussão e não foi assertivo? Pensa um pouquinho, porque a gente precisa, claro, que inventariar, não tem uma resposta tal qual, né? Não é tomar lá da cá para uma resposta quando a gente fala aí de emoções, quando a gente fala de mente e principalmente quando a gente fala de ser humano. Nós somos subjetivos, somos únicos. Aqui a gente está falando de uma forma geral, né? De um aspecto comum. Mas cada um traz aí uma maneira de reagir aos eventos, né? Cada um de nós traz aí uma forma diferente, porque nós tivemos criações diferentes. E aí, às vezes, a gente vê assim, mas o meu irmão, por exemplo, mora comigo, foi criado pela mesma mãe e pelo mesmo pai. A gente teve a mesma criação. E aí eu falo assim, mas vocês são pessoas diferentes, personalidades diferentes. É a mesma coisa dizer que os pais amam os filhos do mesmo jeito. Claro que o amor é enorme, mas os filhos são diferentes. Cada um tem uma personalidade. De repente, eu me identifico mais com um filho do que com o outro. Não quer dizer que eu não o ame, porque o amor é um conjunto de emoções. A gente já falou sobre isso no live, sobre o amor, né? E da mesma forma, né, a gente entender como é que a gente encara a vida. A gente não vai encarar como o outro. Por isso que a comparação é tão ruim, né? Por isso que às vezes quando a gente pensa assim, mas como é que você está lidando dessa forma? Eu não lido assim. E a gente fala hoje tanto em empatia, né? Porque empatia não é como eu faria. É como eu entendendo que você, no seu lugar, faz determinada coisa. Se eu me colocar no seu lugar, entendendo toda a sua realidade, né? Todas as tuas crenças, todo o teu histórico de vida, como você se forma, como você é, será que eu faria diferente? Mas a gente fala na empatia muito mais para entender o outro, não pra gente se colocar lá no lugar do outro. É simplesmente pra gente entender. Né? E quando a gente tá falando aqui de não se comparar, é porque o adoecimento da comparação hoje, eu, particularmente, Rafaela, não sou psicóloga, né? Pelos estudos que eu tenho sobre depressão, eu acho que hoje o que mais nos deprime é o comparativo. Já falei isso em outras lives aqui. Antigamente a gente se comparava com a grama do vizinho e eram 4 gramas, né? Uma de um lado, uma de outro, de trás e da frente. Agora a gente abre rede social e ali tem milhões de gramas pra gente comparar com a nossa vida e a gente talvez vê o insucesso o tempo inteiro. Ou a gente vê o fracasso, ou a gente vê a infelicidade, ou a gente vê a falta de grana, ou a gente vê tudo como a nossa vida de uma maneira mais pejorativa e negativa do que a do outro. Então, não se comparem. Quando vocês tiverem dores, não comparem as suas dores com o outro. Da mesma forma como se você tiver uma dor de cabeça, se você tiver qualquer doença,
A gente ouve muito, mas eu fiz assim e faz tal coisa. Eu tomei um chazinho disso e melhorei. E aí a gente vai, né, quando a gente tá com dor, a gente acaba fazendo tudo que nos dizem pra fazer. A gente quer simplesmente se livrar da dor, né? E aí eu ouço também muito, e isso eu vou trazer pra uma pauta de live também. Eu ouço muito, eu já fiz tudo e não resolve. E aí eu pergunto, mas já fez tudo que tinha que fazer? Por quê? Quando, por exemplo, a gente vê essas dores, essas doenças, esses adoecimentos aqui, né? Uma perda de voz, um hipotireoidismo, uma diabetes, hipertensão, a endometriose, dores nas costas, problemas respiratórios, né? Algumas pessoas, eu passo Vick, quando eu tô com sinusite, rinite, sei lá, alguma it aí. Eu tomo um chá, eu faço reiki, eu faço acupuntura, eu faço barra de axis, eu faço yoga, eu faço meditação. Valiosíssimo. Valiosíssimo. Aliás, quem me conhece aqui sabe que eu super indico tudo isso, né? Super sugiro que sim, que faça. Só que hoje, comprovado cientificamente, por uma questão médica, por exemplo, se você tem uma doença, você tem que procurar um médico. E seguir, aderir a um tratamento e a um protocolo médico para fazer. Se esse médico observa que você tem gatilhos emocionais nessa doença, é ético, é correto, é responsabilidade dele te encaminhar para um psicólogo. Ou mesmo se você primeiro procura um psicólogo, que hoje cientificamente comprovado, aliás, desde que, né, 1900 e tralalá, psicologia é comprovado cientificamente, é uma ciência. Não é alguém para você vir desabafar, é alguém para você tratar os seus problemas mentais. É ético que se o teu psicólogo observa que você tem um problema de cunho patológico, ele tem que te encaminhar para um médico, para que você trate da forma correta. Outras tantas coisas são cuidados integrativos e não alternativos. Hoje você não pode, né, e a gente tem que desmistificar isso. A doença, o tomar remédio, não quero tomar remédio. Se você tem uma doença, você precisa tomar um remédio, talvez. Né? Se você tem uma questão psicológica, mental, você tem que fazer terapia. Sim. Essas outras questões, as outras pseudopsicologias, elas acontecem de uma forma integrativa, associando isso para que a tua melhora seja potencializada, para que você tenha ainda muito mais cuidado. Mas às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, já fiz de tudo. Aí eu pergunto, já fez terapia? Não. Já procurou um médico especialista nisso que você tem? Não. Não quero tomar remédio. E aí, né? E aí a Mi colocou orgulho dessa garota. Obrigada, Mi. E aí eu vou usar a palavra orgulho. Nós viemos aí de uma cultura muito cheia de orgulho. Né? Bater no peito. Porque eu sou assim. E aí a gente entra naquela caixinha de novo de certo e errado. Tá tudo bem a gente mudar de ideia, principalmente quando diz respeito a nós mesmos. E tem até uma música que diz, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque tudo muda o tempo inteiro. E que bom que a gente tem todos os dias a oportunidade de mudar. A todo momento a oportunidade de mudar. E que seja mudar para melhor, né? Afinal de contas, as possibilidades estão aí. O tempo inteiro. Escolhas a gente tem diversas. Né? Que bom que a gente pode se valer delas. Para melhorar. Aliás, o intuito dessa live é que você traga significado para tua vida. Né? Que você encontre sentido nas coisas que talvez eu te fale aqui. E que você diga assim, opa, talvez seja isso. Talvez esteja na hora de eu me cuidar. Talvez seja a hora de eu olhar para as minhas emoções mais de perto. De parar de achar que o mundo aqui está contra mim. E talvez eu mesma esteja me sabotando, me autoflagelando, me descuidando de mim mesma. Talvez seja a hora de eu me reencontrar, né? Ou de me encontrar. Porque quando a gente fala aí dessas doenças, por exemplo, de cunhos pregressos, né? De que vem lá dessa infância... E aí, adolescência, a pessoa, né, cresceu nessa questão aí de não sei me expressar. Não sei me expressar. Não sei o que eu gosto. Não sei o que eu quero. Não sei que caminho seguir. Uma dúvida constante, sabe? É muito importante que você se encontre. Porque talvez você tenha crescido até hoje entendendo como verdade absoluta as crianças da tua família, dos cuidadores, né? Seja pai, mãe, os avós, as pessoas que te cuidaram, que te cercaram na infância. E às vezes na vida adulta as crianças já não são mais tuas, já não fazem mais sentido. E aí começa aquele conflito que a gente de fato não sabe como sair. E é por isso que os psicólogos estão aí para te ajudar a encontrar um caminho.
Faz sentido? E aí a gente às vezes se vale de orgulho, mesmo tendo um conflito, um desconforto tremendo, a gente ainda fica naquele desconforto confortável, porque é o que a gente conhece, né? Nós todos temos essa dificuldade de mudança, né? De reagir à mudança. Temos muito medo dos riscos, temos muito medo de não dar certo, de nos frustrarmos, de nos arrependermos e principalmente medo de rejeição. Outras tantas doenças, a gente já fez uma lista dos dois lados aqui, de coisas mais comuns, né? E quase todas elas têm muito essa questão do medo da mudança, do medo da rejeição, de não ser aceito, da insegurança. Essas são as emoções mais comuns que permeiam o adoecimento. Bom, deixa eu ler aqui algumas coisinhas pra vocês. Como eu falei, né? As dores nas costas, dores no pescoço. Danilo falou da questão da coluna. O pescoço e nuca, né, são aquelas questões de conflitos internos, entre razão e emoção, o guardar o rancor, ficar remoendo, sabe, ruminando as suas indecisões. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. E você vai ficando, quando você percebe, você olha no espelho, você tá corcunda, você tá pesado, você tá aqui todo enrijecido, e às vezes num padrão de pensamento rígido, muito rígido. Não sei se tá muito barulho pra vocês, eu fecho aqui. Eu tô com... Deixa eu fechar aqui, eu tô com a janela aberta. Muita coisa passando. Eu fico totalmente enrijecido, né? E aí, quando a gente tá duro, enrijecido, normalmente que a gente fica imóvel. Então a gente não consegue tomar decisão, né? E aí a gente fica ali. E aí vem outros conflitos, porque a gente procrastina a tomar a decisão. Ou a gente fica numa situação desconfortável. E aí se agrava. E daqui a pouco você tá com uma hérnia, 2 hérnias, né? Uma questão muscular, e aí vai-se aí todas a bola de neve. Então é importante. A Natália colocou aqui coceira. A coceira entra nessa questão de problemas de pele, né? Deixa eu até ver onde eu anotei aqui. Eu coloquei problemas de pele e as alergias, né? Normalmente são personalidades que são práticas, né? Se consideram práticas. Pessoas que dizem assim, não, isso é muito prático. Mas a gente vai começar a conversar com a pessoa, e aí, né, de uma forma geral, são pessoas aí que são mais nervosas, são mais irritadiças, né? E são pessoas que elas tendem a ser muito intolerantes com as atitudes dos outros, porque entram numa questão de perfeccionismo, né? E aí eu também gostaria de trazer que não só as questões de pele, as alergias, as coceiras, a psoríase, né? Eu acho que tem uma pessoa aqui que eu sei que sofre de psoríase, me diga depois, pode ser inbox, se faz sentido, né? As artrites, artroses, lúpus, reumatismos, os mais diversos, né? Porque artrite, artrose e lúpus são doenças reumatológicas. Mas pessoas que sofrem dessas questões, né? Tanto de pele quanto de articulações, normalmente são pessoas que elas têm aquela coisa assim do, eu sou eu busco perfeccionismo em tudo, eu sou perfeccionista, né? E então, assim, a gente começar a observar, né? Muito além das nossas doenças. Então, quando a gente tá muito nervoso e começa a se coçar, né? Aí percebeu que tá coçando, fala, para aí, nem tinha percebido que estou nervoso. Normalmente as pessoas falam isso, né? Aquela situação talvez tenha me gatilhado e eu não tinha percebido o quanto me deixou nervosa. Aí eu te pergunto, por que tal situação te deixou tão nervosa? Porque te deixa inseguro? Porque gatilha essa emoção de medo, de insegurança, de raiva, de frustração? Porque se você é muito perfeccionista, tá sempre na busca da perfeição e ela não existe, sinta informar, às vezes você entra nesse caráter muito rígido, né? E aí fica entre o certo e errado, naquela caixinha apertadinha, né? E entre o justo e o não justo. E nem sempre a vida é justa. Mas ela também, entre o justo e o não justo, há um caminho do meio. E aí a gente fica ali, coçando, procurando uma solução, procurando inventariar aquilo que pra gente deveria ser justo ou não justo, certo ou errado. Por isso que trabalhar a nossa mente para entender que tá tudo bem ter um caminho do meio. Tá tudo bem eu flexionar daqui e dali. Tá tudo bem eu ceder. Tá tudo bem que eu não sou perfeito e nenhum mundo é. Porque talvez sejam pessoas aí que se exijam muito, também busquem uma perfeição, né? E aí exijam do mundo essa perfeição e não vem. Então vem as frustrações, né?
Eu falei pra vocês na live sobre ansiedade, né, do quanto eu estava vendo algumas questões aparecerem aí de ansiedade, e a gente vê a ansiedade como uma doença instalada de um transtorno de humor, que tem, sim, muita associação com os transtornos psicoemocionais, né? E aí a gente volta lá no tempo das pessoas ansiosas, por exemplo, as pessoas tiveram aí pais negligentes, e na ansiedade eu tenho percebido muito a falta do pai. Outrora, Freud dizia que tudo era culpa da pobre da mãe, né? Mas a gente vê o quanto a figura do pai é importante. E eu até converso com alguns clientes meus que me disseram assim, não, mas meu pai foi sempre super presente. Meu pai sempre esteve comigo, não sou filho de pais separados. Meu pai sempre foi muito amoroso, mas acontece assim, né? Eu falo assim, ele era super amoroso. Final de semana sentava, brincava com você, chegava do trabalho, via como é que estava a sua lição e elogiava os seus feitos na escola. Aí começa a conversar, a pessoa meio que, né, naquela, não. Na verdade, meu pai trabalhava muito, mal ficava em casa. E final de semana eu tava cansado, né? Aí tinha que descansar. Nem sabia como é que eu tava indo na escola. Não elogiava, né? Afinal de contas, meus pais diziam que não fazia mais que uma obrigação, e aí você, como uma criancinha, incessantemente queria que esse pai enxergasse, parasse pra olhar pra você e dissesse que, por mais que você fosse sua obrigação ir bem na escola, elogiasse o seu 7. Dissesse que tudo bem você ter tirado 6. Dissesse que maravilha que você tirou 10. Né? Te fizesse dormir. Te acordasse com um beijo. E às vezes esse pai na correria do dia a dia, né? Como provedor, que muitas vezes os homens são colocados só no papel de provedor, enquanto pais, deixa de fazer. E aí a gente tem hoje aqui adultos extremamente ansiosos, com um medo descomunal de morrer, de ficar doente, de achar que ninguém vai dar bola para sua doença, né? Que eles vão ter um mal súbito a qualquer momento e ninguém vai fazer nada, né? Porque talvez ninguém perceba. E quando essas pessoas falam assim, se eu morrer ninguém vai ver, eu não tenho um paciente meu que diz, eu não durmo porque eu tenho medo de morrer e ninguém vê. Entende como isso é doloroso? O quanto isso nos traz nessa associação livre aí que a psicanálise gosta muito de fazer, né? Faz, na verdade, de entender que como essas pessoas se sentem desamparadas, sozinhas. Faz sentido pra vocês? Em algum momento vocês já se sentiram assim? Faz sentido, não precisa me responder, tá? Não se exponham, mas faz sentido pra vocês perceberem que talvez nessa infância de vocês houve essa negligência? E não é aqui pra culpar pai e mãe, tá? Não é pra gente vir aqui dizer a culpa é desse, daquele, não é essa... Porque eu também não trabalho com culpa. Da mesma forma que eu não trabalho com perdão, a culpa eu deixo pros advogados, pra esses atos morais que acontecem aí, tá? Mas que a gente reveja algumas coisas. Até pra entender que isso não faz mais parte, né? Que hoje eu, como adulto, eu tenho essa autonomia de buscar os meus reconhecimentos. Inclusive, tem que partir de você mesmo o reconhecimento sobre os teus feitos. A gente fica esperando do mundo, que o mundo venha dizer o quanto a gente faz as coisas bem feitas, que o mundo venha dizer o quanto a gente precisa melhorar, que o mundo nos valide. E a gente se olha no espelho e tá sempre achando que tá tudo errado. Que nada é suficiente, que nada é tão bom assim. Aliás, quando recebem elogios, algumas pessoas nem acreditam. Porque tem essa autoestima tão deteriorada por crianças que não são suas, por não ter tido essas validações lá na infância e na adolescência, que quando recebem um elogio se sentem mal por isso, não se sentem merecedoras. E essas são as crenças de desvalor, né, de incapacidade, do desamparo, de achar que ninguém realmente está validando aquilo que elas fazem de bom. Né? E existem pessoas ruins? Existem pessoas ruins. Mas nem mesmo o pior das pessoas tem só coisas ruins. Assim como todos nós que de repente nos damos conta de, eu sou super bom, sou maravilhoso, só faço o bem. Pode ser que não tenhamos feito mal, mas somos capazes de fazer. Eu conversei com uma paciente minha ontem sobre um livro muito legal, que é Os Maus Fazem o que os Bonzinhos Sonham. Nós só não fizemos atrocidades porque talvez nós aqui temos valores, né? Valores morais, éticos. Então a gente não sai por aí matando. Mas pensa bem, por exemplo, vou usar eu como exemplo. Se alguém ameaçar a vida do meu filho, por exemplo, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, né? Colocar em perigo a minha irmã, minhas sobrinhas, minha mãe, meu pai, meu marido,
Mas meu filho, a pessoa que eu mais amo no mundo, você acha que eu não sou capaz de fazer as maiores atrocidades assim, inimagináveis? Pensa em Suzane Richthofen, que é o nosso caso brasileiro mais comum de psicopata, e ela tem aí todas as características quase da psicopatia, né? Ela é o nosso estudo de caso hoje na psiquiatria e na psicologia. E vocês acham que eu não seria capaz de matar o cara machadada se botasse em risco a vida do meu filho? E isso quer dizer que eu sou uma pessoa má? Que eu não tenho nada de bom? Ah, mas aí seria legítima defesa, Rafael. Sim. Mas isso quer dizer o quê? Que todos nós somos capazes, sim, de fazer atos imorais e atrocidades. Né? Então, a gente não tem que julgar tudo como certo e errado, bom ou mal, e não entender as razões por trás. E claro que isso não entra aqui na pauta da Suzane Richthofen. Ela é uma psicopata, ela não tem uma causa aparente para ter feito o que ela fez, a não ser o próprio ego dela, né? E as intenções dela de interesse. Mas, enfim, não vem ao caso. Eu quero que vocês entendam que todos nós somos capazes de tudo, inclusive sermos mais flexíveis. E somos capazes de melhorar, e somos capazes de ressignificar, somos capazes de transformar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas doenças. É comprovado cientificamente que uma pessoa com câncer, por exemplo, ela tem muito mais longevidade quando ela está fazendo um tratamento, por exemplo, tá, né, em processo de quimioterapia. Essas pessoas, elas têm mais qualidade de vida se elas tiverem, por exemplo, uma espiritualidade. Se elas confiarem, tiverem alguma fé. E aqui eu não falo de religião, tá? Mas como eu falei pra vocês, como nós somos seres biopsicossociais e espirituais, é comprovado hoje que as pessoas que têm uma fé em alguma coisa, em algo, em alguém, elas têm muito mais qualidade de vida, muito mais longevidade, elas vivem muito mais, pessoas não só com câncer, mas que estão em cuidados paliativos, por exemplo, que estão lá na beira da morte, né? Elas têm prolongamento dessa vida porque elas têm fé. Então, no momento em que a gente tem, o Danilo até colocou aqui, com intenção e determinação somos capazes de qualquer coisa, sim. E aí entra a intenção, que é essa fé, e a determinação, que é praticar, que é aderir ao processo, que é aderir ao tratamento, que é praticar as técnicas que te são dadas, que é se envolver no processo e entender que as coisas não são imediatas. Mas vamos voltar lá. Trato de urinário, desculpa, bexiga, né? Vai também para essa região aqui de baixo da pelve, isso também tá ligado a muito essa questão do pai. Então, reveja, reconsidere os teus sentimentos a respeito do pai, se eles não forem tão bons. Ou se eles forem bons, reveja a compaixão pelos pais, tá? Porque eles estão ali guardando, quando você tem problema de bexiga, tem incontinência urinária, né? Às vezes você tá guardando dores, magoinhas, sabe? E aí a gente fala de coisas ainda que não são tão pesadas, porque se a gente for falar assim de ressentimentos muito dolorosos, né? Um grande excesso de ressentimento, a gente vai ver aí as pessoas com câncer. Aí as pessoas até às vezes podem ser aí um pouquinho, como é que fala? Provocativas, assim, Rafaela, muito bem, você teve um câncer. Eu tive câncer de tireoide, uma cicatrizinha. E aí eu posso dizer pra vocês que quando eu tive este câncer, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Inclusive compaixão pelos meus pais. Inclusive as coisas que eu deixava de falar e ficava guardando como ressentimento e como mágoa. Hoje eu sou uma tagarela que até me é cedo, né? Mas eu prefiro falar, e se eu botar meus pés pelas mãos e falar o que eu não devia, eu prefiro pedir desculpas depois a não falar. Então eu não guardo mais nada aqui, para que não surja um câncer, para que eu não guarde mais mágoas entaladas aqui. Trabalhei isso em terapia? Trabalhei isso em terapia. Tive que talvez passar por um câncer, mas tudo é aprendizado. Até o pior dos problemas, porque quando a gente tem o diagnóstico de câncer, o que a gente pensa? Na Camila rapando o cabelo na novela. Primeira coisa, a gente acha que vai morrer, né? Mas às vezes, passado o primeiro susto, ter que fazer o que tem que ser feito, né? Então, buscar um médico, fazer a cirurgia, tomar a medicação. E aí, então, rever essas emoções, o que eu preciso, qual é este sinal? Essa doença tá querendo me mostrar o quê?
E é isso que eu vim convidar vocês. Olhem para suas doenças e entendam o que elas querem te dizer. Bom, vou falando aqui algumas das questões, veja se faz sentido, se é interessante para vocês, tá? Que eu anotei e vou ler só para não perder mais tempo. Bom, as alergias, né, questões de pele já falei, que são personalidades mais práticas, mas são nervosos, irritadiços e tendem a ser intolerantes com a atitude dos outros. Buscam o perfeccionismo. Então, ser mais tolerante, mais flexível, nos ajuda, talvez, a melhorar a qualidade de vida, talvez, das nossas alergias, das nossas coceiras, né? Das nossas artrites, artroses e reumatismos, que antes era dito como doença de velho, porque demorava-se muito tempo para chegar ao diagnóstico. Mas hoje as crianças têm reumatismo também, tá? Fiquem de olho nas suas dores aí. Ressignifiquem as dores. Anemia, né? Uma pessoa me tinha me perguntado da anemia, né? Pode ter alguma coisa a ver? Assim, anemia é aquela falta de confiança em você mesmo. Claro que tem toda a questão orgânica, alimentação, né? Ou são os déficits de ferro, mas confiança, né? Não trazer para você a ideia de desvalor, de incapacidade, de que você não é capaz. Trabalhe isso quando, de repente, algum exame apontar aí que você está precisando de ferro. Fortaleça também a sua segurança. O câncer, já falei para vocês que é esse ressentimento, uma mágoa profunda. Problemas cardíacos, né? As hipertensões, as palpitações, né? As arritmias. São dificuldades são pessoas que têm dificuldade de vivenciar o amor. De vivenciar o amor, de viver um amor em plenitude, assim como dar amor, né? São pessoas, de repente, pouco afetuosas, não conseguem lidar com o afeto. São talvez as mesmas pessoas que não aceitem o elogio, que não saibam elogiar. São pessoas que, na grande maioria, são extremamente desconfiadas, também inseguras. Vejam se faz sentido. Trabalhem e cuidem do coração de vocês, né? Abram o coração para receber amor. Abram o coração para dar amor. Com certeza aí a pressão dá uma equalizada, né? O coração para de bater tão acelerado, principalmente naquele momento que a gente tá mais nervoso. Deixa eu ver. As úlceras, né? Não só as úlceras estomacais, como aquelas ulcerações de você coçar, que sai ferida, né? Essas ulcerações são o medo de não ser bom o suficiente. Acha que nunca vai chegar lá, que nunca vai atingir o objetivo. Né? Fica onde está por puro medo. E aí as pessoas são taxadas, mas é acomodado. E simplesmente às vezes não é acomodado. Simplesmente às vezes tem um medo tão grande que não aprendeu como fazer, né? Não sabe como fazer, não busca ajuda. E aí fica ali, remoendo, né? E aí aquilo vai virando uma ferida interna. O que a gente remoe muito, né? O que persiste resiste. Isso vocês já devem ter ouvido falar. E aí vocês não tratam, vai virando uma feridinha. Da mesma forma as gastrites, né? Que são aquela queimação no estômago, né? É aquela coisa de ficar guardando um problema. Sabe, o literalmente empurrando com a barriga? Aquela barriga dolorida, né? Fica aqui no estômago, aquela queimação, né? Aquele monte de come qualquer coisa da azia, que fica ali remoendo os problemas e empurrando com a barriga. Vamos ver até onde dá. Vai que melhora. Daqui a pouco passa. Cuidado. Problemas de fígado e de rim, né? Eles são os nossos filtros do nosso corpo. E aí, o momento em que você não filtra algumas coisas, absorve tudo, talvez aí você desenvolva um problema no rim ou no fígado. Né? Sabe aquelas pessoas que já têm os seus problemas, mas elas ligam a televisão de manhã, só vão desligar à noite, colocam só nos canais mais pesados de notícia, da Atena, e ficam ali, vê escorrer sangue da televisão. E aí elas sofrem pela pessoa lá do outro lado do mundo, que tá com não sei o que. Não vamos ser ignorantes, não vamos ser alienados do mundo ao sofrimento, e nem, né, indiferentes ao sofrimento do outro. Só que a gente não pode trazer o sofrimento do outro para as nossas vidas. Porque você vai resolver? Não. A gente não resolve o problema dos outros. A gente não está aqui nesse mundo também para salvar os outros. Nem eu que sou psicóloga, que trabalho cuidando das pessoas. Trabalho cuidando do sofrimento do outro. Eu não tiro ninguém do sofrimento. Não se aquela pessoa não quiser. A gente não faz milagre ainda. Quiser eu fizer, né? Mas não. Se o outro não quiser, eu pouco interfiro. Não tenho esse poder. Né? Então, não traga para você essa responsabilidade de salvar o mundo, né? De trazer tudo para si como problema seu. Filtre,
E faça seu rim e seu fígado filtrar as coisas de melhor qualidade para tua vida. Se alimente de coisas boas. E isso eu não falo só da substância comida, né? Do que você está se alimentando? Boas notícias, boas vibrações, bons conteúdos, boas pessoas, boas atitudes. Isso gera emoção de bem-estar. E a emoção de bem-estar neutraliza a emoção de mal-estar. E com isso a gente tem o quê? Qualidade de vida. Uma soma básica da Rafa pra você. Quase que uma regrinha de 3 aqui pra vocês aprenderem. Né, pra vocês não é questão de aprender, porque eu não tô aqui pra ensinar nada pra ninguém. Mas pra vocês, de repente, incorporarem pra fazer sentido pra vocês. Vamos ver. Garganta, já falei, né? Que essa questão de fala, criatura. Fala. Aprende a falar, claro. Né? Também em terapia, também estudando, também lendo, talvez querendo, você pode tentar ser, sim, mais assertivo na tua fala. Se comunicar de uma maneira mais clara, mais coerente, mais amorosa. Deixa eu ver. Mamas. Como eu esqueço de mamas? Até porque amanhã é dia das mães. Mamas, remete à mãe. Né? Então a gente vê aí muitos cânceres de mama, o câncer que mais mata no Brasil, né? Acho que tá quizás no mundo. Mama, está atrelado à mãe. Então, estou com nódulo, estou com caroço, estou com uma neoplasia, estou com um linfonodo, que seja, qualquer coisinha na mama. Nem sequer gosto da minha mama. Acho muito grande, acho muito pequena, acho muito torta, acho uma maior que a outra. Cuidado. Ressignifiquem as mamas. Aí você vai me dizer assim, Rafaela, eu até postei, né, no stories pra vocês verem, minha mãe não é tão perfeita assim, não dá pra comemorar o Dia das Mães porque minha mãe foi tóxica. Tudo bem, entendo, ou se entendo, mas te deu a vida. Honre a tua vida, honre os teus pais pelo simples fato de ter te dado a vida. Ponto. Se foi só isso, ponto. Talvez não tenha te cuidado, ter te dado pra avó, ter te dado pra adoção. Não tem problema. Te deu a vida. Teu bem maior. Agora, o que tu vai fazer com a tua vida é problema teu. Vai passar uma vida com ressentimento dessa mãe? Ou vai transformar a tua vida em algo melhor? Em trazer pra tua vida sentimentos melhores e alimentar com sentimentos melhores. E viver melhor esta vida. A partir do momento que eu ouvi de um psiquiatra que eu sigo aqui também, que ninguém me deve nada, meus pais não me devem nada, e que eu devo honrá-los com compaixão. Gente, tanta coisa fez sentido. É um processo. Mas pensem a respeito. Tá bom? Deixa eu ver. Os problemas digestivos, assim como as gastrites, né? Ela tem também essa coisa de empurrar com a barriga e a dificuldade de assumir as ideias, né? Eu tenho uma ideia aqui, mas se eu disser, será que eu vou ser aceito? E se eu der a ideia, as pessoas vão achar que eu sou boba. Sabe aquelas pessoas que estão cheias de dúvidas na aula e que, eu não vou perguntar porque toda a turma vai achar que eu sou bobo. E aqui. As pessoas vão achar que eu sou bobo, que a minha dúvida é boba, então eu não vou perguntar. Aí, às vezes, tem o quê? Refluxo. Porque fica com aquele problema digestivo, não faz a digestão direito, tem constipação, né? Não vai ao banheiro direitinho, regularmente. Então, tome muito cuidado. Né, de achar que suas ideias nunca vão ser aceitas. Assuma suas ideias, assuma o risco de ser ou não aceita. Pense bem antes de expor. Né? Procure ser assertivo na tua exposição. Se as pessoas levarem aquilo como algo não tão legal, peça para que reconsidere. Reconsidere também. Mas não deixe de expor. Também, porque senão, garganta. Outra coisa, refluxo. Algumas pessoas vão perguntar do refluxo, vômito, diarreia. Suores também. Suores intensos à noite, principalmente, né? Isso são características de pessoas com ansiedade. Tudo que a gente coloca pra fora, desta forma, né, do impulso, né, tipo, eu vomito, vem a ânsia, eu sou, é algo fisiológico, eu choro muito, né, é a fisiologia do corpo, sim, porque a gente tá falando aqui de questões orgânicas, né, da fisiologia, do físico, mas o que isso quer dizer? Eu estou tentando colocar pra fora alguma coisa que tá ali dentro me incomodando muito, e isso não é diferente só da questão do choro, eu tô chorando porque eu estou botando pra fora uma emoção. Que emoção é essa? Às vezes é de felicidade, às vezes é de tristeza. Mas o vômito também. A diarreia também. Algo que eu não digeri bem, eu tô colocando pra fora, seja por cima, seja por baixo. As expurgações.
Elas nos trazem, talvez, a ideia de que eu preciso colocar para fora alguma coisa. Repense sobre o que você está guardando aí, que não está digerindo de uma forma muito bem, não está filtrando muito bem, não está aceitando muito bem. Ressignifique, reconsidere, pense a respeito e exponha de maneira mais assertiva. Questões de dente, por exemplo, são associadas àquelas pessoas que têm aquela responsabilidade na família. A minha família era super grande, eu sou o irmão do meio, mas é eu que tenho responsabilidade sobre os negócios da família, sou eu que tenho que decidir sobre a saúde dos meus pais. Começo a apresentar ali cáries, começo a apresentar problemas de gengiva, inflamações na boca, aftas, né? Essa região aqui é a responsabilidade sobre a família. Alguém que tem a sobrecarga, decidir de repente sobre cuidador dos pais, e tem outros irmãos que não fazem, então acabam tendo essa responsabilidade para si. Varizes e pernas e pés são as dificuldades de compreender a si mesmo, né? Essa região dos membros inferiores aqui, principalmente a gente tem muito varizes, é aquela capacidade de aceitar as coisas como elas vêm pra gente, né? Às vezes impostas. Então a gente não consegue andar, a gente se paralisa por medo. E aí, quando paralisa, né, aquilo fica ali, reverberando. E aí começa a sair feridas na perna, as varizes, aquilo começa a embolar ali, sabe? Começa a coçar o pé, começa a sair uma frieira, né, umas pereba, começa a doer o joelho, porque eu não consigo ir adiante do que eu gostaria, né? Porque algo me impede, porque algo está sendo imposto a mim. Revejam, reconsiderem, busquem uma opção. E claro que não sai assim, ó, quando a gente tá falando de psicoemoções e de uma doença já instalada, a gente não tá falando de, eu reconsiderei, repensei, fui na terapia, pensei a respeito, fez sentido pra mim e agora... Não é assim, né? Botãozinho, lembre-se, a gente não tem botãozinho. Mas a gente pode trazer muito mais qualidade, né? Pode, então, entrar num processo de melhora, de integrar esse conhecimento, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade para nossa melhora, para mais qualidade, para buscar um protocolo de autocuidado integrativo, para ficar melhor, com certeza. A gente não fala aqui em cura, né? Psicologia a gente não gosta de falar de cura. Não promete-se cura, mas melhora sim. Se tu fizer a tua parte, eu faço a minha e tá curado, né? E curado no que eu digo está melhorado, né? Está muito melhor. Mas é um caminho que a gente tem que traçar juntos. Procure ajuda. Procure ajuda. Hoje em dia tem as mais diversas formas de fazer terapia, né? Hoje a gente atende online. A gente tem muito mais conhecimento. Então, não fiquem aí sofrendo com as suas dores sozinhos. Que às vezes são muito dolorosas, né? São muito cruéis, às vezes. E aí, se a gente falar de bulimia, anorexia, compulsões alimentares e as outras compulsões também, né? Seja por droga, seja por álcool, cigarro, qualquer tipo de droga. Seja por compras, seja por sexo. Deixa eu ver. Qualquer. Não tô falando de impulso, tá? Tô falando da doença compulsão. Não de ser comilonia. Se a gente falar de anorexia, a bulimia, né, que elas estão ligadas a essa compulsão alimentar, a esses problemas, esse transtorno alimentar, tá no ódio de si mesmo. Sabe com o autoflagelo? Eu sei que eu preciso emagrecer, que eu preciso me cuidar, que eu preciso ter mais saúde, cuidar do que eu como, e aí eu me odeio tanto, eu não sei me encontrar, eu não tenho o meu valor, nunca validaram lá na infância quem eu era, então eu como. Eu me destruo mais ainda. Porque eu não consigo entender onde é que tá o meu valor. É inconsciente, tá? Eu tô só te trazendo a luz da consciência. Tô te chamando a ter consciência sobre esse comportamento alimentar e cuidar dele. Não adianta só ir na Nutri, pegar um cardápio e seguir um cardápio, que logo depois você vai burlar e vai sabotar, se você não cuidar da tua cabeça. Se você tem um problema alimentar, um transtorno alimentar, se cuida com terapia e psiquiatra. E aí, sim, a Nutri entra em cuidado integrativo. Um personal entra como cuidado integrativo. Tá? Aliás, para todas essas doenças, uma boa alimentação e exercício físico são cuidados que tem que integrar esse protocolo, né, e adesão ao tratamento. E aí entram aí nessa questão de compulsões, né, da bulimia, dos transtornos alimentares, a ideia de não ser bom o bastante, de ser incapaz, de não ser reconhecido, de ser rejeitado. Vai fazendo sentido?
Eu tô falando, enquanto o Instagram não me cortar aqui, eu vou falar minha lista inteira, tá? Bom, já falei do joelho, né? Da questão de ficar imóvel. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Diabetes, né? Diabetes é uma exposição prolongada ao estresse. Aliás, quando você já tem a diabetes, né? E você fica, se estressa, os teus níveis de insulina ficam ainda mais deturpados, né? Então, a gente tem que pensar isso. Mas diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, que é aquela adquirida, se não estou enganada, se não estou fazendo confusão aí na 1 ou na 2. Mas, enfim, aquela diabetes adquirida, normalmente ela começa a acontecer, claro que vem aí por uma questão de uma alimentação, né, constante, de uma forma desregulada, né, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, mas as pessoas que são expostas a estresse, né? Eu venho de uma vida estressante, venho de uma condição financeira muito difícil na minha infância, meus pais se separaram, perdi o pai, perdi a mãe, os avós que eram muito próximos também, e daí vem por perdas. Eu começo um trabalho e não continuo, eu começo um estudo, daqui a pouco eu passo, e obrigada, tipo 2 mesmo, tá? Que é adquirida. Já me corrigiu aqui, me confirmou. Então, esse estresse prolongado de grandes perdas, né? Esse estresse prolongado também de não conseguir concluir nada na vida, né? Eu estudo uma coisa, paro. Entro no emprego, logo saio. E ficar, né, nessa inconstância também pode ser aí um desencadeador, um gatilho, para que ou tu adquira diabetes, ou para que tu potencialize a tua desregulação hormonal, né? E isso a gente fala de todos os outros hormônios, lembra da questão da tireoide? Que às vezes a gente leva à falência a nossa pobre tireoidezinha aqui, porque a gente não fala as coisas. E não que a gente tenha esse poder, nós não somos supra-sumos que controlamos tudo. Inclusive a gente não controla as nossas emoções. Mas no momento que a gente tem consciência, a gente fala assim, opa, pode ser isso, pode ser que eu esteja nervoso demais, o que eu faço para relaxar, né? Porque eu estou só nervoso. Então, eu posso aí, é só nervosismo, eu posso aí relaxar, fazer uma meditação, eu posso fazer uma caminhada, oxigenar o meu cérebro. Eu posso aí pegar mais leve, entender por que eu estou nervoso, porque eu estou me sentindo sem saída, mas eu não tenho, de fato, saída. Mas é que a saída que eu tenho, eu não gostaria. Mas aí é um processo de aceitação. É a única saída que tu tem, por mais que seja difícil, é mais difícil que ir por este caminho, que talvez seja o único que tu tem e não seja tão bom, ou continuar sofrendo com o que tu tem na tua mão. A gente sempre tem uma saída. Às vezes essa saída, às vezes essa opção não é a mais prazerosa. Só que nem a gente não é criança, que a gente só faz o que a gente tem prazer, e mesmo assim, como eu falei pra vocês, mesmo criança não faça o que tem prazer, porque tem um adulto ali pra gerenciar isso, né? Então, assim, a gente tem que fazer o que tem que ser feito e ir lá. Só que, claro, Rafaela, não é fácil, não tem esse botãozinho, né? Não é assim, eu vou lá e faço e pronto. Porque se fosse assim, ninguém tinha esse batalhão de doença que eu coloquei aqui no papel pra falar pra vocês. Porque a grande maioria delas é justamente por isso, pela falta de aceitação, pela intolerância, pelo medo, pela dificuldade de seguir, de se arriscar, de não ser aceito, medo de rejeição. Então eu sei que é um processo bem profundo, bem doloroso, e é por isso que eu peço muito para vocês buscarem o autoconhecimento e procurar ajuda. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Gente, adoecimento tem dos mais diversos, né? Eu coloquei assim os que aparecem, né? De forma mais comum, e eu acho que dentro dessa minha listinha aqui, eu falei todos eles pra vocês. Se ficou alguma coisa, vocês quiserem algum feedback. Olha, tava esquecendo, tem uma aqui, retenção de líquidos, né, o inchaço, os edemas. Às vezes a gente incha, incha muito. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, tem dias, e aí é importante, lembra que eu falei pra vocês? Naquele dia aconteceu isso, observa o que aconteceu naquele dia ou às vésperas dele. O inchaço, os edemas, né, às vezes a pessoa é muito intuitiva, ela assim, sabe quando isso aqui não pegou bem? Ou tipo, não, essa situação tá me deixando desgostosa, ou tá me trazendo uma sensação estranha. É o ser intuitivo, ele sente, ele percebe, talvez ele não saiba como agir diante daquela intuição. E aí, por mais que ele seja um ser intuitivo, ele é inseguro de agir, de fazer valer aquela intuição, dizer, não, isso eu não quero porque eu simplesmente não estou sentindo que isso é legal. Porque as pessoas, mas por que tu tá sentindo? O que é o teu sentimento diante, tipo, da razão? E aí a gente entra naquele conflito, mas a razão diz isso, mas eu tô sentindo que não tá legal.
E aí essa pessoa começa a inchar por quê? Porque ela tem a intuição de que não tá legal, tem a sensação de que não, talvez aquilo não tá sendo... Sabe a intuição? Seu sentido? Não ir atrás da intuição, desse sentido, né? Tem uma constante contrariedade, né? Se sente impotente diante de alguma situação. Às vezes pode também potencializar esse inchaço. Olha que doido. Mas traz pra realidade. É só fazer associações e você vai começar a ver que as coisas, poxa vida, é uma forma fantástica de autoconhecimento, é associações. Mas não só para te pôr para baixo, não só para te inventariar problemas, mas para te trazer as soluções e outros caminhos. Tá? Não deturpem o que eu estou falando aqui. Não confundam, tá bom? Bom, falamos das dores de cabeça, da enxaqueca, foi a primeira coisa que eu falei lá. Temos uma live falando um pouquinho disso, mas que não entramos tanto nesse aspecto aqui, né? Emocional, dessa construção dos nossos acontecimentos. E eu acho que eu acabei falando tudo que estava nessa lista aqui. Se por acaso ficou alguma coisa que vocês acham que é interessante que eu fale, ou que eu dê uma resposta para vocês, que eu, de repente, se eu conseguir dar, né? A gente não tem resposta para tudo, mas eu vou junto com vocês procurar a resposta sempre. E, enfim, foi muito legal estar aqui, trazer, espero que realmente tenha feito sentido para vocês, de alguma forma, né, que vocês consigam aí reconsiderar, rever com muito mais carinho as emoções de vocês, os sentimentos de vocês em relação às dores que vocês têm, né, como eu falei ali, né, olhem para essa dor e vejam que ela tá querendo passar para vocês, trazer como lição, tá querendo te dizer alguma coisa. E escutem, a gente tá num mundo tão bagunçado, né, tão barulhento. E aí a gente quer falar também, falar o que a gente sente, falar o que a gente pensa, né? A gente tá num mundo barulhento. E às vezes a gente deixa de se escutar, né? Então, vamos nos escutar. Vamos escutar as nossas experiências, vamos escutar a nossa intuição, vamos escutar as nossas dores, né? Vamos escutar as possibilidades, vamos perceber as sutilezas dos sinais da nossa vida. Mas eu me sinto assim. Ah, Rafa, eu não controlo. Quando eu vi, já foi. Ok, nós somos adultos. Então, quando perceber que começou, para e fala. Opa, antes que chegue lá, no estopim da coisa, eu vou entender porque eu estou me sentindo assim e procurar um outro caminho. Para não chegar lá. Para não estourar. Para não adoecer. E ressignifiquem suas dores, a sua infância e tudo que de alguma forma não foi valioso para vocês naquele momento, hoje é. Alinhem-se às suas dores, acolham os seus sentimentos não tão bons assim e tornem a vida de vocês cada vez mais felizes, mais plena, mais cheia de saúde.